Personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus. Desenhado para ser seu. Venha fazer um test drive na Auto Panambi. Ele é um ator e diretor carioca, fez minisséries, fez televisão, fez novelas e inúmeras peças teatrais e anda pelo Brasil representando personagens históricos, Tiradentes, Dom Pedro, Getúlio Vargas, Che Guevara, enfim. E ele está conosco hoje, é o nosso personagem, John Vaz, ator e diretor. Obrigado. Obrigado pelo convite. John, um brasileiro com o nome John. Meu pai, o nome do meu pai é João. E na época ele era professor de inglês da Shering. Então, assim, tanto os alunos dele quanto a própria namorada dele, que eram americanas, só conversavam com ele em inglês. Então, quando ele foi morar nos Estados Unidos, quando logo veio o golpe militar em 64, ele teve que se refugiar nos Estados Unidos. Então, ele era chamado de John. Então, quando ele conheceu minha mãe, nasceu, então ele homenageou com esse nome John. E o Vaz é da minha mãe, que é um nome alemãozado, né? W-E-I-S-S. Mas quando você falou Getúlio, o Getúlio baixou uma lei de que todos os alemães vindo para o Brasil, que tinham nomes alemães, tinham que ser aportuguesados. Então o Vaz, branco, virou V-A-Z. E não sou da família do Pedro Vaz de Caminha. Pois é. E virou um nome artístico também. Né? Já nasci para ser um artista, eu acho. Ser artista. Pela família que eu tenho, olhando, minha avó, minha mãe, realmente eu tinha que ser artista. Pois é. Aliás, um artista múltiplo, né? No sentido de interpretações em todos os sentidos aí. Mas há uma predileção por personagens históricos. De onde vem isso? É verdade. Eu comecei a carreira tendo como meu mentor o Rubens Corrêa, que é o ator mais premiado desse país, né? Ganhou todos os prêmios Mulher, Sharp, Mambembe e tudo mais. E ele trabalhava com o Dr. Anísio da Silveira, que fez a reforma psiquiátrica no Brasil, e ele fazia personagens ligados da loucura com a relação com a sociedade. E eu também comecei a trabalhar nesse universo. Eu interpretei Antonin Artaud, dirigi Camille Claudel, Van Gogh, fiz Deleuze, fiz Luiz Althusser com o Estênio Garcia, com a mulher dele também, a Márcia Barros. E aí quando o Estênio falou para mim que eu tinha que achar uma forma de me separar da influência do meu mentor e poder me encontrar, da mesma forma como o Ray Charles fez, no início da carreira fazia Nat King Cole, e ele conseguiu achar o seu caminho. A partir daquele momento eu comecei a me dedicar realmente a interpretar a história, que é o que mais gosto, é a minha grande paixão. Então eu interpretei o Che Guevara, eu fiz um espetáculo sobre as últimas horas da vida dele. É um espetáculo muito interessante, porque ele também foi encenado onde tudo realmente aconteceu, em La Higuera, na Bolívia, dentro de uma sala de aula. Então lá agora é um museu. Então eu levei a equipe da Unimat, da Universidade do Mato Grosso, com o reitor que me financiou, que era irmão nosso de maçonaria. Eu fui com uma equipe de 4 cinegrafistas, mais 8 atores, até a Bolívia, subimos os Alpes lá em La Higuera e encenamos a reconstituição da morte do Che dentro da sala onde tudo aconteceu. Foi um ato maravilhoso. E no final da minha peça eu doei o meu figurino para o museu, está lá, uma placa e tudo. E esse espetáculo rodou, foi para o Uruguai, foi para a Argentina, e fiz 8 temporadas no Rio, foi um grande sucesso mesmo. E aí depois disso veio o Chico Mendes, fazia 15 anos da morte do Chico. Então eu interpretei esse espetáculo, que é o último dia dele no Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Chapuri, no dia do assassinato. Então a peça é uma aula de história sobre meio ambiente e sobre a situação da briga da UDR com os trabalhadores rurais. Os trabalhadores que eles vivem matando, mataram a irmã Dorothy, mataram o Chico Mendes, mataram vários, né? E depois do Chico veio os 40 anos do golpe militar de 64, eu interpretei o gaúcho de vocês aqui, o João Goulart. E esse espetáculo acabou me rendendo o convite da Maria Adelaide Amaral para fazer o mesmo João Goulart na minissérie dela, que ela estava fazendo JK, com José Wilker, que é irmão nosso também de maçonaria. Foi lá na Globo. E aí eu fiquei muito amigo, além de ser irmão dele, amigo do Zé. O Zé era uma figura extremamente brincalhona, gozadora, né? Bagunceira, e faleceu de uma forma absurda, porque fazia dieta ayurvédica, era um cara
dedicado, sabe? Fazia pilates, a gente estava falando sobre isso, né? E de repente morreu. Eu descobri que ele fumava muito, então o cigarro levou o José Wilker. E aí a gente fez essa minissérie JK, que foi um grande barato fazer. E aí depois a Glória Pérez foi assistir o Che Guevara na Fundição Progresso com meu amigo Fernando Bicudo. Aliás, Fernando Bicudo voltou para a direção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz com isso. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um dos 10 teatros mais importantes do mundo para a ópera. Dos 10 teatros mais importantes do mundo para a ópera, 7 são italianos. Um é o Scala que é o Scala de Milão, que é o primeiro de todos. Um é o Metropolitan de Nova York, o outro é o Colón de Buenos Aires e o 10º é o Municipal do Rio de Janeiro. Um reconhecimento impressionante. O Fernando fazia parte do elenco do meu espetáculo, foi ótimo naquela época. E aí a Glória me chamou para fazer a novela, a minissérie dela, Amazônia, com o Alexandre Borges e tal. E aí, quer dizer, as coisas começaram a acontecer assim, nesse formato. Começou a fazer sucesso as interpretações de biografias de personalidades da história. E em 2008 veio essa coisa dos 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. E foi no Rio, né? Uhum. E a Prefeitura do Rio estava patrocinando absolutamente tudo, de dança, exposição, mas ninguém propôs teatro. Então, eu, como estive em Portugal, morei lá, conheci a história de Pedro IV para os portugueses, para nós, Pedro I, e eu apresentei a proposta de um projeto. A Prefeitura do Rio contratou, me patrocinou e eu fiz para 6.000 alunos da rede pública, municipal, estadual e também os colégios Pedro II, que é da rede federal de ensino. Mas isso tudo foram apresentações assim nas escolas. A gente fazia debate com os alunos e tudo mais. Mas a estreia oficial num teatro mesmo, profissional, com uma iluminação maravilhosa, foi no Teatro Municipal de Petrópolis. Que, na época, a secretária de Cultura lá, o Amaral e a Aninha, que era da Secretaria de Educação, ficaram sabendo da repercussão desse espetáculo, levou para o teatro, e é um teatro lindo, histórico, né? Sim. Então ali foi a estreia oficial da peça Dom Pedro I, em 2008. E eu voltei lá agora, 9 de maio desse ano, para fazer os 10 anos da turnê. E essa turnê foi assim, 88 cidades em 16 estados, que eu rodei esse país. Sim, sim. E eu, por causa do sucesso de Dom Pedro I, eu resolvi fazer um outro espetáculo sobre os Templários. Precisamente sobre o último grão-mestre da Ordem Templária, que chama-se Jacques de Molay, que foi perseguido pela Inquisição, Felipe Belo. Então, o espetáculo é sobre os bastidores da Inquisição. E aí, o espetáculo é uma aula de história medieval, né? Então, assim, a pessoa que não conhece vai entender desde a primeira construção do primeiro Templo de Salomão até a primeira cruzada, os motivos. E esse espetáculo foi feito em 48 cidades em 15 estados. Estreou em 2010. E aí, em 2014, eu quis estrear um espetáculo que eu vou fazer em Cruz Alta, que é sobre a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira, fazendo um paralelo com a Conjuração Baiana. E a última apresentação que eu fiz foi em Ouro Preto, no Teatro Casa da Ópera, que é de 1770. É o teatro mais antigo das Américas, em funcionamento. Olha, fazer lá em Ouro Preto a história deles, onde tudo aconteceu, com os personagens deles... É forte. Olha, a primeira cena do espetáculo é a Carta Marília de Dirceu, o poema que Tomás Gonzaga fez no exílio para a musa dele, né? Sim. E as pessoas recitavam o poema na plateia. Estava tudo escuro, ainda era voz gravada, é uma voz gravada que aparece. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. E o público repetia. Rapaz, aquilo é demais. É a história deles, é lindo, 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 né? Então, eu fiz a apresentação última lá, a última apresentação dessa peça. Ela estreou em 2014, eu fiz em 28 cidades. Essa aqui é a cidade número 29 da turnê dessa peça sobre a Revolução. É um espetáculo dividido em 3 partes. O primeiro eu faço sobre a Revolução Francesa. Então, lá de fora do teatro. Eu uso toda a plateia para simular uma guerra da invasão da Prússia com a França. Então, eu espalho serpentinas de carnaval para a plateia, ensaio com eles, a luta. Foi uma coisa que aconteceu muito engraçada. Em São Caetano do Sul, São Paulo, 650 pessoas, né, para assistir. Foi bom. Se essa cena aqui do lado de fora não der certo aqui, vai dar certo no resto do Brasil, porque as mulheres lá vão de laque azul, salto alto e colar de pérolas legítimas assistir peça de teatro. É um acontecimento, né?
E aí eu vendo aquelas senhoras super arrumadas, eu falei, lasqueira, como é que eu vou fazer esse povo entrar em guerra com o nariz de palhaço, não sei o quê, né? E aí quando eu expliquei para ela que era uma guerra, que tinha que atirar a serpentina para um outro, aí essa senhora olhou para mim e falou assim, tem que atirar? Chegou pro marido e falou assim, vai pro outro lado que eu quero te acertar. Mirando no marido para acertar ela, então assim, deu certo. Deu certo. Então deu certo ali, era que eu queria, né? Porque se desse certo ali, dá certo no resto do país, né? E aí deu. Sob o ponto de vista histórico, de alguma maneira, tu fazes essas relações da atualidade com todo esse processo? Como a Nina Simone já disse uma vez, nós artistas, nós somos um reflexo do que está acontecendo no momento, senão nós não somos ninguém. Então, assim, esse espetáculo que eu estou fazendo agora, que vai estrear em agosto, dia 18, ele reflete, sim, essa questão do momento histórico que a gente está vivendo no que a gente faz de teatro. John Vaz, muito obrigado por participar conosco. Sucesso, bom trabalho para ti. Obrigado você. Em todos os teus empreendimentos aí, Brasil afora. Obrigado. Alô. John Vaz foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.